Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro, o A Notícia de Frente está no ar e, como toda segunda-feira, a gente tem entrevista especial. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios do A Notícia de Frente o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Avalone. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Nayara. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer, Lúcio. Prazer, Antero. E principalmente estar conversando com vocês aqui, os telespectadores do programa. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. Bom dia, deputado Avalone. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Oi, Antero. Bom dia. Nayara, bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Carlos Avalone, deputado Carlos Avalone. Bom dia, telespectador e telespectadora. Olha, vamos começar falando da CPI da Energisa, na qual o senhor é relator dessa CPI, não é isso, deputado? E na quinta-feira à noite passada, houve uma audiência, o senhor não participou, mas uma audiência, inclusive, à luz de velas, porque foi lá em Porto Esperidião, era uma audiência para tratar sobre a CPI da Energisa, e foi à luz de velas porque a cidade... É chique, né? A região... Seria chique se fosse intencional, mas não tinha energia em Porto, na região que eles estavam, ali em Porto Esperidião, desde as 8 horas da manhã. E só lembrando que a audiência foi às 7 horas da noite. É um problema sério, é um problema que atinge várias pessoas da zona rural, do interior do estado. Aí a CPI foi instalada depois das denúncias das contas altas. Só que a população pergunta o seguinte, deputado, essa CPI efetivamente vai ser para atender o interesse da população como um todo ou só para cobrar a dívida da Energisa com o Estado? Olha, tem que ser para atender às expectativas da população, o que não é muito fácil, porque nós estamos falando em reduzir preço e para reduzir preço isso é altamente regulamentado pela ANEEL, seguindo uma legislação nacional, a maior parte dela é uma legislação nacional. A gente tem as imagens aí lá de Porto Esperidião na semana passada. Se fosse o dia dos namorados, ficava bem, né, essa vela. Mas foi... Isso parece duas coisas. Ou parece enterro, né? Porque parece uma cruz ali, velório, né? Um velório ou um encontro de namorados. Ou encontro de namorados. Lá, por exemplo, aquela taça de água lá, se fosse vinho, pois é, né? Isso seria verdade. Espetacular. Por favor, deputado, desculpa. Mas eu estava justamente falando isso, né? Então é uma área altamente regulamentada, normatizada, com legislação federal, estadual. Então, assim, em primeiro lugar, nós temos que entender como é composta essa conta de luz, onde que a gente pode atuar e podemos atuar, eu tenho certeza nisso. Entender o que é a responsabilidade da distribuidora, o que é a responsabilidade do Estado, o que é a responsabilidade do governo federal. Quer dizer, nós temos que abrir uma desinformação total, porque é muito complexo realmente, não é Agora, tão fácil deputado, assim. antes de entrar nessa questão aí, porque o próprio presidente da Energisa, ele quase se indispôs lá com os deputados quando ele esteve lá, foi audiência pública, não era CPI ainda, né? Ele falou, olha, isso daqui é o seguinte, a regulamentação é federal e os deputados não podem fazer muita coisa. Aí criou um clima, mas depois tudo foi resolvido. Agora, o que se questiona também aí não é só... Mas, Lúcio, eu acho que os deputados podem fazer muita coisa. Não, sim. Colocaram isso para ele. Colocaram. O que se coloca aí é o seguinte, não estariam ocorrendo excessos, abusos por parte da Energisa? Então, é o seguinte, mais de um deputado já repetiu, na semana, primeiro Eliseu Nascimento tinha falado isso, depois o deputado Tiago Silva, que também faz parte dessa comissão, vice-presidente. É vice-presidente da CPI, falou, olha, nós também precisamos investigar aqui, porque lá em Rondônia, o Inmetro já atestou que a companhia energética lá estava com o relógio fraudado. Veja bem, eu recebi uma ligação... Marcando a mais do que o consumo. Foi essa notícia que saiu. Eu recebi uma ligação do Jair Montes, que é deputado e relator da CPI de Rondônia. Ele está fazendo uma reunião lá na semana que vem, na quarta-feira, no dia 6. Me convidou... Nessa semana, Nessa semana. Não é na próxima, depois de amanhã. Semana, depois de amanhã. Lá, e eu não tenho condições de ir. Então, eu repassei o convite ao presidente Eliseu. Acho muito importante, pelo menos um de nós, estarmos lá, e ele vai reunir os 4 estados, porque Mato Grosso do Sul também abriu uma CPI contra a Energisa. Então agora são 4 estados com CPI. Então você estava perguntando, abusos? A abertura de 4 estados
mostra que abusos existem. É uma dúvida. Reclamações terríveis existem. Informações distorcidas existem. Então precisamos investigar, não há dúvida quanto a isso. Mas eu já fui procurado pela direção da Energisa, tiveram lá no meu gabinete, eu anunciei na tribuna que iria recebê-los e convidei todos os deputados que quisessem para participar comigo da conversa com eles. Eles estiveram lá comigo. Essas conversas não pode ser no particular, né? Jamais. Tem que ficar muito claro isso, né? Eu até avisei eles, olha, eu já fui várias vezes na Energisa tratar de assuntos do interior do estado, Campo Verde, que tem uma qualidade de energia horrível. Não tem problema nenhum. Mas agora, eu sei, mas agora, neste momento, sendo o relator da Energisa, eu quero fazer todas as reuniões públicas aqui na CPI, para que não haja nenhum mal entendimento sobre esse assunto, né? Então, eu deixei isso claro a eles, os recebi lá, eles foram para se colocar à disposição, para dizer que estão com tudo aberto, que estaria mesmo, mas que estão à disposição, qualquer dúvida para ligar. Já estão agora lá em Rondonópolis, deve estar começando agora, não, foi na sexta-feira. Na sexta-feira teve a audiência pública lá em Rondonópolis, à tarde. Eles participaram da audiência pública, estou aguardando esse relatório lá para ver como é que foi, estou aguardando amanhã o deputado Tiago chegar com o relatório dessa audiência pública que fizeram também em Rondonópolis, que nem foi essa de Porto Esperidião, para a gente começar a juntar todas as informações. Agora, as audiências públicas são importantes. A população falar é fundamental, lógico, tem que falar e tal. Agora, nós temos que ter um outro trabalho, que é um trabalho técnico, que é um trabalho para a gente ver a qualidade da energia, não é só o preço. O preço é fundamental, mas nós temos que ver a qualidade da energia. A qualidade da energia é fundamental para muitas regiões do estado e que está chegando com energia ruim. Você acabou de falar de Porto Esperidião. Na semana passada, Porto Esperidião ficou sem luz, você falou de 8 horas. Às 7 da noite. Não, até mais. 7 começou a audiência. Mas teoricamente isso não é um problema da Energisa, né? Não sei. Não, teoricamente é da distribuidora, que está ligado no linhão nacional. Não, às vezes é da distribuição. A Energisa respondeu sobre essa falta de energia, dizendo que foi por conta de uma ventania. E tem uma pergunta aí. E pode ser ventania mesmo. Tem um questionamento, Antero, que está sendo feito. Eu vou citar mais um problema que nós mostramos lá no Jornal do Meio-Dia na sexta-feira. Por exemplo, o distrito da Guia ficou praticamente 10 horas, 12 horas sem energia. Né? Então, o que as pessoas estão questionando é o seguinte: faltou lá em Porto Esperidião, faltou no distrito da Guia, falta aqui em Cuiabá, falta em Várzea Grande, falta em Rondonópolis. O deputado Tiago Silva também falou sobre isso. Aí a pergunta é a seguinte: será que o investimento não está sendo pequeno demais da Energisa? Tudo isso é um trabalho técnico e nós temos que fazer o levantamento. Então eu já estou pegando todas as informações, eu já estou com o contrato da concessão lá, já tirei do site, o site já tem esse contrato de concessão, eu vou pedir para a ANEEL oficialmente, para ter documentos oficiais, mas já tem esse contrato de concessão. Os técnicos meus, por enquanto do gabinete, porque a CPI ainda não tem a equipe técnica montada, o presidente está aguardando, o Eliseu, eu, Tiago, Eugênio e Paulo Araújo, estamos aguardando o presidente chegar, porque a Janaína assumiu a presidência e ela teve um problema de saúde esses dias, não pôde estar lá, nós somos todos solidários a ela nesse problema que ela teve e portanto, nós estamos aguardando o presidente Botelho voltar desses dias que ele ficou fora para um tratamento específico. Não pode filmar ele. Não pode filmar ele. Não pode filmar. Mas ele já vai estar aí terça-feira, vai arrasar. Vai arrasar, né? Pois é. Mas ele na terça-feira ele estará aí e nós faremos uma reunião rapidamente com ele no primeiro horário para que a gente possa determinar qual vai ser essa estrutura técnica, funcionários da própria casa, para que eles venham e possam nos ajudar. Mas eu estou com a equipe do meu gabinete já estudando a concessão porque na concessão coloca todas as obrigações. Então nós temos que conferir se essas obrigações estão sendo cumpridas ou não. Quais são mas eu já disse ao presidente da Energisa, quando esteve lá, eu falei, olha, primeira coisa, vocês têm que estar consciente que alguma coisa vocês estão fazendo errado. Porque 4 CPI em 4 estados, vocês têm 11 distribuidoras. Eles têm 11 distribuidoras no país. De 11 distribuidoras, 4 estão com CPI. O problema, deputada, é que precisa 40%. Precisa ter. Mato Grosso é a maior companhia deles. 28% de tudo que eles têm no país representa Mato Grosso. 1.400.000
contribuintes ou clientes. 1.400.000 clientes. Eu não sei, agora não lembro o total, mas acho que é 7 milhões de clientes. 1.400.000 são de Mato Grosso. Quer dizer, assim, então Mato Grosso é muito importante, representa muita coisa nisso. Os volumes de investimento, eu já vi números, os números são expressivos. De 2012 para cá, investiram 3,5 bilhões. Parece um número grande, mas isso significa para o tamanho do Estado? Mas tem que comparar isso com o contrato, né? O contrato, exatamente. Aqui aparece assim, pelo contrato os índices não podem estar de satisfação inferiores a tanto. Não pode estar tanto. Eu já percebi, lendo lá na concessão, que tudo tem no contrato. Tudo, todos os detalhes tem no contrato. O contrato é muito minucioso. Então nós temos que acompanhar isso. Quem tem o dever de fazer isso é a ANEEL e no Mato Grosso deveria ser a AGER. Que nós queremos saber como que a AGER, eu não acredito que a AGER está estruturada para isso. Pelo que eu conheço da AGER, ela não deve estar estruturada para fazer este trabalho. Então ou ela está sendo acumulado para a ANEEL ou não está sendo feito. Então nós precisamos descobrir como fazer isso. Eu vi uma reportagem do Inmetro local já dizendo que tem alguns, já fez alguns testes aqui nos medidores e que não encontrou problema igual de Rondônia, porque você citou aqui. Mas eu quero que a CPI acompanhe aleatoriamente o Inmetro tem que alguns fazer, junto no período da CPI. Testes sob as vistas da CPI. Exatamente. Essa conversa fiada ele quer. Exatamente. Então eu já falei isso. Ótimo que tenha, me apresente, vai valer como referência, mas vamos fazer agora. Vamos fazer agora, vamos fazer um trabalho estatístico de quantos relógios a gente deve fazer, em quais regiões nós devemos fazer, em quais regiões do estado, e o Inmetro vai apresentar para nós. Isso aqui tem problema? Tem. Então vamos resolver. Não tem problema? Ótimo, vamos para a segunda fase. Então tem muita coisa para tratar. Bastante coisa. Eu preparei um plano de trabalho e já apresentei para os 5 membros da CPI. Eles receberam o plano, estão analisando. Nesse plano não é uma ideia só minha, é a ideia deles também, porque nós já fizemos a instalação, e na instalação eu vi vários posicionamentos ali. Por exemplo, o presidente, ele tem a vontade e o desejo de fazer em torno de 30, 40 audiências públicas. Não há condições de fazer essas audiências públicas como sendo audiências públicas da CPI. Porque sendo da CPI, nós temos que deslocar uma equipe de 15, 18 pessoas para cada uma dessas audiências, o que traria uma despesa muito grande e que não teria necessidade. Acho que o importante é fazer, porque é um desejo do presidente, e nós não vamos deixar de fazê-las, mas fazer como está sendo feito. A Câmara Municipal das cidades faz com a participação da CPI. A CPI vai lá, um integrante, o Tiago está em Rondonópolis, o deputado Eliseu foi em Porto Esperidião, e grava-se tudo, constata-se tudo com a supervisão de um participante e traz para nós. E a gente integra a CPI. Quer dizer, vamos tentar não transformar a CPI em audiências públicas só. Nós precisamos que elas cheguem às informações, mas nós temos um trabalho técnico mais importante. Então eu separei essa parte técnica, que eu chamei de normatização, de estudar toda essa parte, para uma coisa que vai ser uma parte mais técnica dentro da relatoria, e transformei em outra subrelatoria a proposta, para que o Eugênio escute o Araguaia, o Tiago escute a região sul, o Eliseu pegue a região norte, e a gente ouça a população, mas faça um trabalho técnico importante. E tem uma outra questão aí, deputado, nessa CPI, que precisa ser muito bem esclarecida, que é a dívida que a Energisa tem, porque ela herdou o passivo da rede Sematos, uma dívida superior a 550 milhões de reais. O governo judicializou esse passivo aí da Energisa. Agora, isso precisa ser explicado, porque teve uma decisão judicial lá atrás, né, isentando algumas empresas, determinados segmentos, do recolhimento do ICMS, mas quem deve responder por esse passivo, por essa dívida, é a Energisa. E isso precisa ser cobrado, não é? Eu já ouvi essa conversa, ela não foi ainda oficializada dentro da CPI, mas a gente já ouviu isso de vários pontos. Perguntei isso ao presidente da Energisa quando esteve comigo.
Ele colocou que a Federação das Indústrias entrou com uma ação para que não fosse cobrado o ICMS sobre a demanda. São coisas técnicas que é difícil de explicar, mas eu vou tentar explicar rapidamente. Quando uma indústria precisa de uma energia diária, precisa lá de 1.000 kWh por dia, ela vai na Energisa e fala assim, eu quero contratar 1.000 kWh. Você tem que disponibilizar para mim todo dia 1.000 kWh. Não pode faltar, senão a indústria para. A Energisa fala, tudo bem, eu vou te disponibilizar para você, porém, você vai me pagar usando ou não. Se você não usar, você paga do mesmo jeito. E eu garanto para você. E é um contrato, é legal isso, e foi feito esse contrato por grande parte das indústrias do Estado. Bom, o que aconteceu? Se você não usa, quebrou a sua máquina, e você ficou 2 dias para arrumar a máquina, não interessa, você paga. Então você contratou 1.000 kWh, mas usou só 800 kWh. Aí a federação entrou dizendo o seguinte, pagar o contrato que eu fiz com a Energisa, tudo bem, mas pagar ICMS de uma energia que não circulou, não tem sentido. Então, a Federação das Indústrias propôs uma liminar, uma ação com liminar, com pedido de liminar, para não pagar sobre a demanda, sobre a diferença que não é gasta. Recebeu uma liminar. E ficou 2, 3, 4, não sei quantos anos, isso dito pelo presidente da Energisa, então não sei quantos anos, sem pagar, sobre uma medida liminar. O que aconteceu? Caiu a liminar. Caiu a liminar, a dívida voltou. Quem não pagou foi a indústria. A indústria não pagou para a Energisa. E não, acho que não tem nada a ver com a rede Mas a Energisa, no caso aí, é o substituto tributário. Não é nem substituto tributário, é mais do que isso. Ela tem que responder. Eu não sabia disso, Antero, não sei se você sabe, eu não sabia disso, mas é assim, está na concessão. Por isso, é uma coisa que nós temos que olhar com muito carinho. Porque na concessão está escrito o seguinte, ele emitiu a conta de energia para mandar para você. O cara foi lá, fez a medição, emitiu para mandar para você. Nesse momento, ele calcula o ICMS e paga o governo. Eu não sabia disso. Ele paga o governo em 2 momentos, paga até o último dia do mês, ele emite no dia 25, paga até o dia 30, e se faltar alguma coisa, por estimativa, no dia 5 ele paga a diferença. Eu perguntei, mas e aí? E quem não paga a energia? Está inadimplente, não pagou a energia. É problema da Energisa, não é problema do governo. O governo recebe o valor total. Sim, mas aí é uma decisão. Aí eu perguntei, mas isso é uma decisão do governo? Não, ele falou, faz parte da concessão. Mas há uma decisão judicial dizendo o seguinte, que aqueles empresários A, B, C, D, até H, de H para diante era para pagar, aqueles empresários não precisariam pagar o ICMS. Sobre a demanda, sobre a diferença. Sobre a demanda. Só porque não então, usou. assim, Porque não usou. Então, assim, se os empresários não precisam pagar o ICMS porque a mercadoria não circulou, qual que é a dívida da Energisa? O ICMS, a Energisa é responsável. Eu estou raciocinando como advogado. Eu ia falar aqui agora, você está raciocinando como advogado. A Energisa é responsável pela circulação da mercadoria. O que ela tem que depositar no Estado? É o imposto de circulação de mercadoria e serviço. É esse o dinheiro que ela deposita. Se o empresário está dizendo, olha, essa mercadoria aqui não circulou, e o Estado, o juiz, vem e fala assim, tá bom, essa mercadoria não circulou, sobre ela não se cobra nada. Por que a Energisa tem que pagar? E só complementando... Só que caiu. Pois é, aí cai a liminar. E agora? Pois é, seria o prejuízo que o Poder Judiciário dá ao Estado. Olha só o problema que tem. Deputado, e só complementando a colocação do Antero. Fizeram um contrato, o seguinte, olha, eu vou te disponibilizar 1.000, se você usar os 1.000 ou não, é problema seu. Você vai pagar. Você vai pagar. Ok? Isso. Então é o seguinte, a Energisa recebeu aqueles 1.000. Recebeu. Ok? Perfeito. Só que o seguinte, aí o empresário disse que usou 800. Isso. Aí o seguinte, ele paga os 1.000 para a empresa e aí o seguinte, aí ele não quer pagar o imposto. É isso? Quer dizer, o governo é a viúva. É isso? Não é bem essa. Não, mas a leitura é essa. Porque um recebe, para um ele concorda pagar, para o outro ele não quer pagar. Mas porque ele quis garantir a energia para não ficar sem ela. O problema não é esse, o problema é que... Esse é que era o raciocínio do empresário. Mas eu estou dizendo para você, isso aí foi Mas o colocado problema- para mim. Nós vamos estudar tudo isso para ver o que tem de verdade. Eu sei que alguns empresários já pagaram.
Mas o E problema precisa saber também se essa dívida... A maioria não. E precisa, A maioria não. deputado, precisa saber também se essa dívida de 550, 600 milhões de reais não deve ser sobre isso aí apenas. A informação parece que é, mas eu não sei. Olha, pois é, que seja sobre o que for. A dívida está disputada na justiça, Isso. o Poder Judiciário tem que ser mais rápido, tem que desmentir Max Weber de que o Estado é lento e tem que julgar e tem que decidir. Isso. Porque é um direito da Energisa, de qualquer cidadão recorrer contra a Energisa, da Energisa recorrer contra qualquer cidadão e buscar o Estado para decidir. O Estado juiz decidiu de uma forma lá atrás e agora criou a confusão. Né? Eu acho que o ideal seria que os magistrados também pudessem Ser ouvidos. ser ouvidos, não, arcar com essas despesas. Né? Na realidade, quando aí, o magistrado dá uma decisão que penaliza o cofre público, ele deveria ser responsabilizado. Mas tudo bem. Eu vou te falar assim. O Antero está falando aqui da lei do abuso de autoridade. Mas deixa eu colocar uma coisa aqui que é importante. Assim, isso eu acho que eu posso colocar aqui, porque foi discutido lá dentro da Federação das Indústrias. O presidente da federação, na época, Jandir Milan, tinha uma dívida em torno de 300 mil relativo a isso. Porque, como perdeu, tinha que pagar 300 mil. Ele aconselhou todos os empresários a pagar e foi ao governo e recolheu os 300 mil. Então, assim, alguns empresários já admitiram que não tem jeito, perdeu e resolveram pagar. Agora, muitos nesse período, foi o período que foi a maior crise do Brasil e de Mato Grosso, muita gente quebrou, muita gente não existe mais. Então, Para conseguir vai ter acesso. reaver essa dívida. Essa dívida vai ser muito complicado. Agora, certo? falando das 8... Mas é um problema que está na CPI também, pelo que já foi colocado. Pois é, falando nós das vamos ter que analisar oitivas da CPI, você já tem uma linha, como que vai começar, chamando quem, já tem esse cronograma? Eu, ouvindo todos os deputados, eu fiz uma proposta pela quantidade de pessoas que todo mundo queria ouvir e nós fizemos uma relação aqui de pessoas para ser chamado. Então, são 13 entidades que nós pretendemos chamar. O presidente Eliseu gostaria e já determinou que o primeiro seja o PROCON. Então, tudo bem, eu tinha sugerido que fosse a ANEEL, mas ele acha que tem que ser o PROCON, não vejo problema nenhum, vamos chamar primeiro o PROCON. Então, PROCON, ANEEL, IPEM e AGER, IPEM e Metro e a AGER, para que fale sobre essa regulação. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Urbana, que eles querem falar, eles têm denúncias a fazer, eles têm uma série de colocações. Ministério Público do Trabalho, para ver quais as denúncias que tem contra a Energisa e tal. Ministério Público Estadual, para ver as denúncias lá internas. Delegacia de Defesa do Consumidor, Associação de Defesa do Consumidor, ADECOM, Sindicato de Energia, o Sindenergia, para que eles falem também. E a Cefaz, sobre sonegação, quanto que existe, se existe, qual é a sonegação que existe. Além disso, a própria Energisa, ver qual que é o momento que nós vamos chamá-la para que ela fale oficialmente. E o Conselho de Contribuintes, Conselho de Contribuintes da Energia. Tem um Conselho de Contribuintes que se reúne ao Concel, eu já fiz parte dele também, ele discute até a tarifa. Participa a indústria, participa o comércio, participa todo mundo que paga energia. O contribuinte residencial, participa o PROCON, são vários conselheiros, eles se reúnem mensalmente e eles discutem a qualidade da energia, então eles têm muito a contribuir, porque eles conhecem muito o processo. Então nós temos aí pelo menos 13 entidades já listadas e que assim que a CPI fizer a primeira reunião oficial, já com a equipe, com tudo montado, nós vamos aprovar isso. E o objetivo principalmente, né? Assim, uma CPI tem que ter um objetivo claro, não pode ser uma coisa aberta, demais, ampla. Então eu fiz uma proposta, que o primeiro objetivo dela, que foi o que está colocado para todos, é o aumento abusivo das contas de energia no Estado e nos municípios, o enxugamento dos quadros de funcionário, porque as denúncias são grandes de que falta funcionário, por isso que faz medição por estimativa ou por média e que faz uma série de coisas. Só um parênteses aí, deputado. Nessa questão, eu acho que isso tem que ser bastante aprofundado com a diretora do PROCON. Sim. Porque ela diz que na lei tem uma obrigatoriedade de número de leituras. De leitura. Então, cuja obrigatoriedade está sendo assim relegada.
Último plano. E a má prestação de serviço da concessionária. O percentual daquilo que pode ser feito por estimativa estaria muito acima do que a legislação permite. estabelece. Está tudo na concessão e é isso que nós temos que acompanhar, temos que ver o número que é feito. Deputado, eu tenho um outro questionamento aí, Pois não. que é o seguinte, o senhor o senhor citou agora há pouco aí, que a Energisa tem que prestar atenção, né, no que está acontecendo, porque em 4 estados foram abertas CPIs. Agora tem também uma outra informação, do outro lado, de que teriam aí alguns setores, né, de empresas terceirizadas que prestavam serviços à Energisa, que estariam insatisfeitas, porque nesses estados a Energisa teria dispensado essas empresas e contratado empresas de outros centros. Pode passar por aí, de repente, de ter um lobby, né, de empresas aí interessadas em resolver o problema delas, utilizando as reclamações dos consumidores lá no PROCON? Deputado, eu vou pedir para você responder essa pergunta do Lúcio, então, após o intervalo, pode ser? Lógico. Então, a gente vai para um breve intervalo, a gente continua falando da CPI da Energisa, também tem a CPI da renúncia e sonegação fiscal, ainda tem eleições 2020, então não saia daí que a gente já volta com o deputado Carlos Avalone. Voltamos com o segundo bloco do A Notícia de Frente desta segunda-feira e voltamos a conversar com o deputado estadual pelo PSDB, que também é relator da CPI da Energisa, Carlos Avalone. E o Lúcio tinha feito uma pergunta, o senhor ainda se recorda? Que é um resuminho. Faz um resuminho vou aí. Vou repetir para ele. É que o deputado havia colocado aí, olha, a Energisa precisa ficar atenta porque foram abertas CPIs aí em 4 estados, Mato Grosso do Sul, Rondônia, e qual é o outro? E o Acre, né? Sob a colocação seguinte, da reclamação dos consumidores, de aumentos aí abusivos na conta de energia elétrica. Lá em Rondônia apareceu a história lá dos medidores fraudados. E aí tem também uma outra reclamação, das empresas desses estados aí, empresas terceirizadas, que prestavam serviços para a concessionária anterior e que, de repente, a Energisa está optando por contratar outras empresas terceirizadas e não aquelas que sempre prestaram serviço. A pergunta é a seguinte, isso é um fato, agora não pode se esquecer do consumidor, né? Resolve um problema de um lado, que é um problema de ordem empresarial, e deixa o consumidor a ver navios. Você viu que na lista, Lúcio, que eu li aqui das pessoas que vão ser ouvidas, tem trabalhadores, porque eles estão denunciando que a Energisa está com houve dispensa de pessoas e, portanto, tem poucos trabalhadores trabalhando na medição, trabalhando numa série de coisas, por isso que estão fazendo medições por média, né, ponder por média. Então, essa é uma reclamação. Então, por isso tem sentido o que você falou. E também está aqui o Sindicato da Energia do Estado, que são de empresários, porque muitos empresários, 2 ou 3 me procuraram já, dizendo o seguinte, olha, o mercado que a gente tinha aqui de trabalho está se excluindo, está vindo muita empresa de fora. Eles têm direito de contratar por licitação. A livre concorrência. É livre concorrência. Agora, logicamente que o mercado local se incomoda com isso. Existem reclamações disso, sim. Não sei como que a CPI trataria isso. Teve uma lei do Biratã Spinelli no passado, não sei se está em vigor, do antigo deputado Biratã Spinelli, que estabelecia o seguinte, a preferência pela empresa local desde que nas mesmas condições. Eu lembro disso. Está vigorando isso ou não? Não acredito, mas eu tenho que dar uma olhada. Mas dificilmente numa licitação vai ter o mesmo preço. O cara ter R$1 a menos já é diferente. Ainda tem uma outra lei que diz que o microempresário tem direito a escolher, mesmo que ele ficar em terceiro lugar, se ele quiser, ele abaixa o preço e pode fazer. A lei permite uma série de coisas que é difícil alguém controlar isso, mas está colocado, é uma das denúncias feitas dentro da CPI que nós vamos averiguar e ver o que é possível fazer. Não dá para tratar isso separadamente. O governador Mauro Mendes já falou o seguinte, olha, já houve a cobrança, e olha, tem que reduzir também o ICMS
da conta de energia. Aí Mauro Mendes falou, e aí? A Assembleia vai diminuir o duodécimo? Pois é. Eu vi a Não, declaração. aí ele explicou as dificuldades do Estado. Tem como entrar nisso aí, deputado? Porque é uma nessa cobrança CPI? muito grande da população. Porque o quê? São mais de 40% na conta de energia. Inclusive a Energisa Não joga aí... É mais? É menos. Joga... É menos? Não, Não, você vai é trazer menos os do 27, ICMS. né? Não, o cálculo por dentro é 42, né? Que eles falam, os economistas... ICMS, o cálculo é normal, é esse o ICMS para tudo. Esse cálculo por dentro, por fora, querem fazer isso só na energia, não é tudo igual. O ICMS é Tá, mas calculado dessa vamos forma. na energia, que é o que Não, nós mas estamos não é falando. diferente dos outros. Na energia é 42? Não, todos os impostos dá em torno de 40%. 40. ICMS, que varia um pouco, e vou explicar por que varia. E nós somos responsáveis por isso, pelo menos eu e o Antero, porque nós éramos do governo Dante. E nós mudamos a legislação. Então a culpa é de Que vocês. é uma, é isso? não, uma culpa boa. Vocês vão ver que a culpa é boa. Não, Você vai ver que a culpa é boa. ela falou que foi me acusar. Não, porque eu não ia fazer uma acusação, que eu sou o responsável. É uma coisa boa. Eu vou mostrar aqui o que foi bom feito naquela época. E é isso que é importante colocar aqui. Por que tem diferença? Por que tem diferença, Antero, Lúcio e Nayara? Tem diferença porque o ICMS, ele é diferente para cada consumo. Por exemplo, de 0 a 100 kWh. O ICMS é zero. Quantas pessoas pagam? Porque essa conta é isenta. Nesse consumo, ninguém o Dante paga. fez uma lei, naquela crise da Rússia, que precisava arrecadar mais, ele tinha que procurar arrecadação em algum lugar. Foi na energia, para fazer o aumento da arrecadação. Só que ele, com a visão social, ele falou, não vou cobrar mais de quem não tem como pagar. Quem vai pagar essa conta é quem tem mais para pagar. Então, o que ele fez? Nessa época, quem consumia de 0 a 100 pagava 17. Ele zerou. De 0 a 100, ele foi zero. Sabe quantas famílias tem isso aí? 266 mil famílias. Que multiplicado por 3, são 800 mil pessoas no estado não pagam ICMS sobre energia. Só explicando o seguinte, eles pagam energia, mas não pagam ICMS sobre não pagam energia. imposto. Além disso, A energia deles seria 40% mais cara. o governo federal tem a energia social. E a conta da energia, o preço da energia, é mais barato para eles. Hoje tem 147 mil famílias que pagam, pode chegar até 65% menos na conta de energia. Para você ver como a energia é cara. Agora, tudo isso, quando um não paga, significa que alguém paga. Certo? Isso aí vai para a conta e alguém vai pagar. Inclusive está descrito também, né? Isso, Bem na tá Porque a descrição. empresa não Mas vamos pega. lá pra- A empresa, a ANEEL, a legislação protege a empresa e não o consumidor. Não, mas vamos lá, não é bem isso. Mas aqui, olha, só para ele tem que ter esses números bem claros. Porque é importante, isso aí vai mostrar para o governador que o governador pode ficar tranquilo. Porque quem está discutindo o preço da energia, ICMS paga pouco. Eu vou falar aqui, está aqui. De 101 a 150, paga 10% de ICMS. Então não é 40, não é 20, não é 30. Paga 10. Quantos são? Mais 195 mil. Vezes 3, uma família, 3 pessoas e tal, que é só residencial isso. Dá mais 600 mil pessoas. Então 1.400.000 pessoas no estado pagam 0 ou 10%. Aí de 151 a 250, paga 17, que era uma tarifa normal de ICMS. 17%. 17%. São mais 300 mil famílias. Que vezes 3 dá mais 900 mil pessoas. Então, 65% da população do estado paga um ICMS adequado. 0, 10 ou 17%. Mas se o Quantos é que pagam se o governo- mais que isso? Pagam mais que isso em torno de 380 mil famílias, que é o que resta. Essas, que são da classe média alta, essas pagam 25% e 27% de ICMS. Mas se o governador Ou seja, Mauro- tem uma certa justiça tributária. Justiça nisso. tributária. Isso é justiça tributária. Então, vamos dizer aqui, se eu estou nesses dos 27, provavelmente vocês também, nesse do 27, nós consumimos mais de 500 ou próximo de 500, certo? Se nós quisermos abaixar a nossa, com certeza nós teríamos que aumentar o dos outros.
porque não seria justo. E vai aumentar dessas pessoas que já estão com essa dificuldade. Eu acredito que essas pessoas que estão na rua aí, que foram na audiência pública, que mostraram as contas, que o Dilemário mostrou, levou lá no belíssimo trabalho do vereador Dilemário, mostrando isso, e ele está liderando um movimento sobre isso, eu tenho certeza que essas pessoas são essas que estão aqui. Agora essas que estão pagando menos ICMS. Agora, deputado, então eles não é o ICMS que está aumentando a conta deles. São outras coisas. Deputado. Que nós temos que descobrir o que é. Entre elas, o preço da geração. E aí entra outro problema político. Então, em vez de discutir com o Mauro Mendes o problema aqui da conta de energia, nós temos que discutir com o PT. Mas não é nem discutir. Porque lá em 2012, 2013, quando a Dilma fez aquela loucura de baixar a conta, de fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ali começou o desequilíbrio do setor elétrico brasileiro. Agora, lá desequilibrou tudo. E até hoje tem uma dívida para ser paga. A qualquer momento ela vai vir para a conta. Por isso que a conta está aumentando tanto. Está querendo voltar. Já foi anunciado um novo aumento em 2020. E agora o meu receio aqui, deputado, é se o governador Mauro Mendes estiver assistindo a gente aqui agora. Né? Porque o que a gente sempre ouviu é o seguinte, olha, é um absurdo. Aumentar. Não, é um absurdo o ICMS da energia. Por favor, aí o deputado não use Carlos a minha Avalone fala o seguinte, olha, aí o deputado Carlos Avalone diz aqui o seguinte, com segurança, com firmeza, olha, é o seguinte, está pagando pouco o ICMS. Não. Será que o governador não vai querer aumentar ao invés de diminuir? Está justo o ICMS. Está justo. Na minha opinião, para os residenciais. Aí, aonde está o problema nosso aqui no Estado? O problema nosso está no setor produtivo. Por quê? Porque no setor produtivo, todos pagam 27%. E isso causa um aumento no custo da produção de Mato Grosso. Então, o produto de Mato Grosso, outro lado, ele fica mais caro. Por outro lado, deputado. Entendeu? Aí sim, 95 mais 18, nós temos aqui mais 100 e poucos mil consumidores que estão pagando 27%. Mas esses reclamam há muito tempo, mas não estão nessa briga da reclamação. E 27 é o preço final aí? 27 é o preço final. Tá, então assim, sem querer defender os do 27, né, o Estado não tem que pensar, não sei se existe essa fórmula, nunca matutei sobre isso, mas não tem que pensar o seguinte, uma coisa é o residencial. O residencial que tem uma renda menor, que consome menos energia, esse paga menos imposto, justíssimo que o governador Dani de Oliveira fez. Mas não é justo também a gente verificar uma bonificação para o setor produtivo, principalmente para o setor industrial, para aquele que gerar mais emprego, para estabelecer, porque uma coisa é assim, a indústria vai ser estimulada a gerar mais emprego, porque gerando mais emprego, ela pode ser beneficiada até com uma... Não seria da mesma forma atender uma tarifa social? Veja bem, quando nós já discutimos isso aqui na outra vez que eu estive aqui, quando nós discutimos os incentivos fiscais, tudo que a gente vai falar da outra CPI. Isso. Tudo que a gente faz que cause um desequilíbrio no produto final, no valor do produto final, acaba atrapalhando a isonomia do produto, do preço do produto final. Então, o que acontece? Se a gente colocar por geração de emprego, nós vamos dar um valor menor para o ICMS da energia. O que vai acontecer? Quem estiver gerando mais emprego vai ter um valor de ICMS maior, então o produto dele vai ficar mais barato. Então, ele vai vender o produto dele mais barato. E o pequeno não tem como gerar mais emprego. Não está dentro da capacidade dele, ele não tem como financiar, ele não tem como crescer. Então você causa uma distorção dentro do mercado. E o maior passa a vender muito mais barato, porque paga uma energia mais barata e tal. Então, assim, a proposta que a Federação das Indústrias, Comércio, todo mundo tem vamos testar, baixar 0,5%, 1% e ver a reação do mercado. Porque se baixar, vai a mesma questão que fala do combustível e tal. Então, assim, a pressão para que baixe o ICMS e o setor industrial tem razão, o setor comercial do Estado tem razão, o ICMS é impactante, porque na indústria o ICMS a matéria-prima dele é o ICMS, é o maior insumo que tem na indústria é o ICMS, certo? É o primeiro lugar em muitas das coisas é o que paga de ICMS de energia. Então, isso é importante que a gente consiga diminuir. Então, esta pressão o governador sempre vai continuar recebendo, mas continuará recebendo do setor produtivo. Não é esta pressão que ele está recebendo na audiência pública da Assembleia, cada um com a sua continha na mão. Essa
É isso que eu estou abrindo aqui os números para que todo mundo saiba. Eu imagino que as pessoas não saibam disso. Elas não têm consciência. Eu acho que tem gente aqui que paga 10%, 17% e que está com raiva do governador porque acha que está pagando 42% de ICMS. Eu vou além. Entendeu? Eu acho que tem gente aí que não paga nada e que está com raiva. E que está com raiva. Quer dizer, então assim, primeiro, a Energisa, abriu-se uma CPI da Energisa porque isso aqui não é claro para ninguém. Talvez a Energisa pudesse explicar. Mas o governo também podia explicar. E devia. Né? Acho que até nós lá atrás, no governo Dantas, não explicamos tão bem. Explicamos, porque isso foi importante, mas não foi tanto. Não massificou. E acho que a Energisa tem que explicar e acho que o governo tem que explicar. As duas coisas. Mas né? agora para os meus, fazendo a defesa aqui pessoal, né? Eu como vice-presidente da federação, meus amigos da Federação das Indústrias não entender. Eu não estou achando que o ICMS do setor produtivo está bom, viu? Eu acho que está alto, eu acho que ele tem que baixar, eu acho que é importante isso. Mas, deputado, ficou clara a posição do senhor. O senhor está defendendo o setor produtivo, entendeu? Não tem dúvida nenhuma. Não, tinha ficado claro o contrário. É o contrário. Mas eu queria perguntar o seguinte. Quero perguntar o seguinte. Essa CPI, primeiro, o Estado de Rondônia, quando fala que tem tantos medidores lá e tal, com 40% roubando energia, e que a gente propala essa informação aqui como se fosse absoluta verdade. Também. Né? O Estado de Rondônia é uma empresa só que faz a distribuição de energia? E assim, qual que é a garantia de que essas informações são absolutamente verdadeiras? A outra questão, por que não articular que o resultado desta CPI seja a instrumentalização de uma CPI que pode mais, na Câmara dos Deputados ou no Senado da República? Eu estou imaginando, e falei isso na quinta-feira, que eu acho que foi a reunião, quarta-feira, que foi a reunião que eu fiz com o pessoal da Energisa, eu disse, olha, vocês se preparem. A minha sensibilidade política é de que isso, e naquele dia ainda não tinha de Mato Grosso do Sul. Hoje já tem do Mato Grosso do Sul. Isso vai desaguar. Isso vai desaguar. E como no final das contas nós vamos entender que muita coisa não depende, porque olha só, quando você pega a conta de energia, o que fica para a Energisa é 20%. 20% que é da Energisa, da conta inteira. Você tem uma conta de R$1.000, da conta de R$1.000, R$200 é da Energisa, 800 ela repassa. Repassa para quem ela compra energia, repassa para o governo do estado, repassa para o governo federal, repassa para todo mundo. Alguém me fez uma pergunta outro dia que lá tem, você pega na conta assim, lá tem assim, encargos setoriais. O que é encargos setoriais? Encargos setoriais eu pedi para abrir para mim, peguei a informação aqui e peguei ela aberta aqui. Os encargos setoriais são subsídios, que são dados em várias coisas, que não são nem da área de energia. Subsídio, por exemplo, tem um certo sentido, mas assim, subsídio porque usa a água do Mato Grosso, dos estados. Mato Grosso recebeu, que repassou aos municípios desse encargo setorial, 55 milhões no ano passado. Eu não sabia disso. E é meu setor, eu precisava saber disso. Você vê, 55 milhões. Então, Chapada recebeu, porque lá tem manso. Outros municípios receberam, não é para todos os municípios, é para o município onde tem geração hídrica. Então, existem vários subsídios que estão dentro da conta de energia. Quer dizer, então, a conta de energia ela é extremamente ampla. Tá? E que nós vamos abrir tudo isso para ser discutido e tal. Vamos falar da CPI da renúncia e sonegação fiscal? Vocês têm mais alguma pergunta sobre a CPI da Energisa? Não, você já cortou, vamos para A pergunta que não quer calar é o senhor que é o vice-presidente dessa CPI, isso. Né? Vamos mudar Silval de CPI Barbosa, vai ou não vai para a CPI? Eu tenho certeza que vai, porque já ficou definido. Mas essa é a vontade de todos os membros da CPI? Foi votado e na participação votou. Eu já dei uma entrevista para o Lúcio, dei uma entrevista para você. Eu não sou muito favorável a isso. Mas por quê, favorável, porque o próprio depoimento do Lúcio Funaro provou isso. Quer dizer, e do próprio Júlio Mendonça também.
Quer dizer, as pessoas que fizeram delação É que não no Lúcio podem... Funaro quiseram fazer, fizeram secreta e secreta, depois né? abriram, porque todo mundo já sabe tudo que ele falou lá dentro e não falou nada e tal. Por quê? Porque ele não pode falar nada além do que está na CPI, do que está na delação. Então eu acho que ele devia puxar a delação, ler a delação e ver os problemas e colocar. Mas, como a maioria acha que é melhor levar lá, vamos levar. Mas de repente ele pode ter algum detalhe Se ele a falar mais. detalhes a mais, pode ser ruim para ele. Não, eu digo detalhes assim que não vão criar ótimo. dificuldades para ele na Procuradoria da República, Isso já nem tá no decidido. Supremo Tribunal Foi Federal. votado e está decidido. Mas Tipo o assim, importante tipo é assim. que ele vai, né? Ele vai. Porque Então, eu acho acho que que de repente... Era mais fácil para mim falar assim, não, eu também concordo e tal, mas eu não dou conta de fazer essas coisas. Eu quero ser sincero, eu acho que é uma perda de tempo. Olha só, eu me afastei da CPI porque eu tirei uma licença, certo? E nessa período da licença é que aprovaram a ida das pessoas. E por que eu acho que está errado? Até aquele momento, a CPI estava caminhando assim, sem nenhum tipo de desgaste, sem nenhum tipo de problema. Nós estávamos entrevistando todo mundo, a imprensa estava satisfeita, os resultados estavam ótimos. Quando começou a trazer esse tipo de coisa para dentro da CPI, foi um desgaste total. Aí convocaram, depois transformaram em secreta, aí ficou pior ainda, aí a secreta foi divulgado, mas não teve nada que somou, vai fazer o Silval, aí eu volto, acho que não devia saber, faz outro desgaste. Nisso que o senhor diz e aí... está somando o que para a sonegação? Deputado, nisso que o senhor, Nada. Nisso que o senhor acabou de... Nada para somando. Nisso que o senhor acabou de falar, vai aí alguma crítica a algum colega do senhor lá da CPI? Não, a todos, porque foi unânime. Eu já falei para todos. Eu falei para ele, olha, eu acho que nós fomos pelo caminho errado, mas... Já fomos, né? Já fomos. Não tem como voltar a isso. Na minha opinião, não tem como voltar. Mas o fato de não querer levar... Mas o fato... Não, já está convidado. Não, mas o fato assim... Eu estou deixando claro a minha opinião só, porque eu acho que é importante. Mas assim, nós levamos lá um depoimento que eu acho dos mais importantes depoimentos que nós fizemos na CPI. Foi a doutora Ana Cristina Barroso. Ela foi lá com aquela simplicidade dela. Ela sentou puxou lá, a orelha. puxou a orelha de todos nós, puxou a orelha e falou assim, para de tentar prender pessoas. CPI que abre aqui, vocês querem prender, expor o nome de pessoas. Ela falou desse jeito na CPI. Ela falou assim, sabe o que acontece? Vocês estão lidando com máfia. Sabe o que é lidar com máfia? Você prende um da máfia, coloca outro na frente. Vocês têm que pegar aqui e criar lei, legislação, fechar caminho, chamar fazenda, fechar bloqueio, discutir fronteira, discutir informações importantes. Para de querer pegar pessoas. Propor, né? E proponham coisas. E nós saímos de lá, todos, parecia que todos estávamos concordando com isso. Então agora, eu estou pedindo uma audiência para ela, sem ser nessa semana que nós estamos agora, que começa hoje na segunda-feira, na próxima semana, pedindo uma audiência e ela se propôs a isso. Eu vou pessoalmente como o vice-presidente e relator desse segmento de combustível, porque ela tem uma experiência no GAECO fantástica, ela trabalhou muitos anos nisso, para que ela proponha sugestões de legislação. Como a gente bloqueia assim? Ela propôs lá a legislação, inclusive federal. Ela falou, vocês sabiam que o sonegador, se ele admite durante o processo, eu não sabia disso, se ele admite durante o processo que sonegou, mas ele vai lá e paga, acabou o crime. Então, ele sonega, espera o processo andar. Se ele sentir que vai perder, ou que descobriu tudo, ele vai lá, paga. Foi o que aconteceu com a Friboi aqui? Ou não? Não sei, pode ser, não sei, mas assim, aí de vez em quando tem refis, corta juro, corta multa. Então ela falou isso lá na CPI. Então vamos mudar a lei. Essa lei é federal, não é estadual. Mas por que não nós mandarmos essa sugestão para o Congresso Nacional? Isso tem um nome no Código Tributário que é uma semelhante à denunciação espontânea. Antes de formulada a denúncia, isso. Se o Ministério Público ainda não formulou a denúncia, você pode fazer uma retificadora, mudar aquilo e não lhe cabe cobrança de multa, então, juro, para nós, monetário. Lúcio, Antero, para nós isso não é muito mais importante. A gente pegar uma CPI e falar assim, olha, eu estou tentando... O senhor quis dizer que seus colegas não ouviram nada
e mesmo assim olha, insistiram alguns voltaram em atrás, atender anseio da população mas, de levar Silval Barbosa. Você acredita que foi mais para jogar para a Mas plateia? eu acho que vamos tratar daqui para frente, está resolvido. O Silval vai lá, pronto, acabou. Eu acho que foi um momento. Falou assim, isso aqui pode ser importante, não pensou nisso e tal. Se eu tivesse estado lá e pudesse debater, talvez eu pudesse ter mudado um voto, 2 votos, a gente pudesse ter invertido, mas isso já Mas foi o problema é só a ultrapassado. impressão. Deputado, eu acredito aí o seguinte, que aí é a impressão que pode passar. Não é, por exemplo, se quando alguém fala, olha, não é impressão eu que pode acho que passar. Silval Barbosa... Você acha que não passou uma impressão eu ruim acho que porque Silval... ele delatou pessoas que estavam lá, Não, como o é isso que Nininho, eu estou eu e o dizendo. próprio Wilson? É isso Lógico que que eu estou passou. dizendo. Lógico que passou. O Wilson também foi delatado por ele. Ué, ele não falou que teve uma reunião, que negócio de doar dinheiro para a campanha e tal, falou também. Mas assim, então, ele falou de metade de Mato Grosso que estava na classe política ou na classe empresarial. Ele citou um monte de gente. Quer dizer assim, então, isso tudo eu já coloquei, mas isso já tá resolvido. Ele vai. Isso vai passar, que todo mundo vai olhar, vai ver o debate Marcaram lá. a data já? Não, tem que Ainda não. Não, falta ainda várias. Mas o senhor já está concluindo o relatório da CPI dos combustíveis? A minha Parece que É. a Secretaria de Fazenda, que inicialmente relutava em aceitar que havia sonegação nos combustíveis, finalmente admitiu na CPI que tem sonegação e que pode chegar a quase um flex. Ela não admitiu na CPI. Ela mandou os relatórios para nós, pelo balanço, por uma série de coisas, e no nosso entender, olhando os relatórios e consultando alguns secretários adjuntos, nós, a equipe técnica, chegou à conclusão, e o Wilson tem dito isso, e eu estou em dúvida ainda, né? Porque a dúvida é porque está o número escrito lá, apareceu um número de 600 milhões. Nem o Aldo Locatelli, que faz essa denúncia há muitos anos, acha que é 600, ele acha que é 300. 300. Então, assim, mas aí ele usa um termo lá, Antero, assim, a sonegação é X, 40, 50, 80 milhões, sem os fundos. Com os fundos, 600. Eu não consigo entender que fundo que é esse, como que o fundo tem sonegação. Então, essa é a explicação que precisa, e aí eu pedi, porque eu disse ao Wilson que a CPI está concluindo 6 meses. Nós estamos dando um prazo de mais 6 meses. Pois mas se puder eliminar um relatório Isso. e encaminhar para o Ministério Essa foi a minha sugestão. Eu falei assim, como a minha área avançou bem, e quando uma avança, os outros ficam prejudicados, porque são oitivas, e eu fui o que fui mais rápido, eu sugeri, só foram ouvidos, 90% das pessoas ouvidas foi do meu segmento, do segmento que eu sou relator, do segmento de combustível. Como que os outros podiam trabalhar? Se eles não têm data para... Nós temos reunião toda quinta-feira. Toda quinta-feira tem alguém que eu indiquei, como que os outros vão poder trabalhar? Então é difícil. Mas ainda falta, para poder fechar o relatório que eu vou fazer, falta o Sindalco, porque muitos falaram do álcool, então precisamos ouvir eles. Falta o secretário de Fazenda, é fundamental para tirar essas dúvidas de quanto que é a sonegação, de quanto não é na opinião dele, e aí não é uma convocação, é um convite para que eles vão lá para contribuir para a CPI. E falta o cara do GAECO de São Paulo, que eu e o Wilson vamos lá falar com ele, mas dá para fazer tudo rápido isso. Nós vamos fazer uma visita ao GAECO de São Paulo, que já levantou lá milhões e milhões e milhões e milhões, bilhões, aliás, e já está trabalhando nisso há 5 anos. Quais são as leis que eles criaram lá no estado de São Paulo? Isso que eu quero pegar lá. Deputado. Quais são as leis que vocês fizeram no estado de São Paulo que nós podemos fazer em Mato Grosso? Deputado, nós queremos buscar isso lá. Sou... Falta pelo menos esses 3 aqui. Então eu preciso de 3 quinta-feiras, eu preciso de 3 quinta-feiras para isso, e depois eu concluo a área de combustível. Deputado, o senhor falou aí do Aldo Locatelli, Isso. dos 300 milhões aí de sonegação na área de combustíveis. E aí eu lembrei de uma outra denúncia que continua em aberto, já deve ter feito o 5º aniversário, que é aquela denúncia que foi feita lá no final de 2014, de uma cooperativa envolvendo o maior produtor de soja aqui de Mato Grosso. Essa denúncia foi encaminhada aí para os órgãos de controle e fiscalização, foi lá para a Secretaria de Fazenda do Estado e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. A CPI vai encarar esse problema? Não é que ninguém sabe, a CPI sabe. O que aconteceu? Isso, porque nós começamos esta CPI, foi uma determinação do presidente, Wilson Santos. Ele fez e nós aprovamos, ele fez um ofício a todos os órgãos que receberam aquela CPI
e perguntou a todos os órgãos o que fizeram com a CPI. Porque e nós falamos isso. Todo mundo disse, CPI acaba em pizza, CPI acaba em pizza. Aquela foi mais uma CPI que acabou em pizza, todo mundo falando. Aí o Wilson mandou, olha, nós não queremos que a CPI acabe em pizza. Porque quando Nós queremos saber o que cada um fez. Porque quando ia chegar nos barões, acabou a CPI. Não, terminou o prazo e chegou, concluiu. Informaram lá todas a CPI chegou com várias conclusões. Mandou para tudo. Delegacia Fazendária, Cefaz, todos estão respondendo. Então esta CPI o secretário de terá tudo Fazenda isso. deu entrevista para nós aqui que tem caminhões e caminhões de documentos contra essa cooperativa e que eles vão concluir alguma coisa, mas até agora não concluiu. Não, acho Isso que lá já concluiu tudo. Desde a época do governo Pedro Taques. Eu acho que só a Delegacia Fazendária é que ainda não concluiu aquela CPI. Todos os outros órgãos já concluíram, Tá. pelas informações que chegaram para nós. Mas, deputado, tem uma outra coisa muito relevante que aconteceu recentemente. Foi uma disputa lá no passado do presidente do TCE, à época, o conselheiro Antônio Joaquim, que fez uma série de auditorias em vários setores do Estado e uma delas, por último, seria a auditoria da Receita. Ele queria auditar a Receita e, principalmente nessa auditagem da Receita, os técnicos do tribunal iriam se debruçar em cima dos dados da exportação de Mato Grosso. É algo em torno assim de 137 bilhões de reais que seriam investigados para fazer uma auditagem da Receita para ajudar o Estado, não é para quebrar o sigilo de ninguém. Um juiz de piso negou, porque o Estado recorreu defendendo os produtores para o Estado arrecadar menos. O Tribunal de Contas recorreu, ganhou no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Contas ganhou no Tribunal de Justiça. O governador Pedro Taques recorreu, perdeu também no STJ, quer dizer, o Tribunal de Contas ganhou também no STJ. O governador Pedro Taques recorreu, ganhou uma liminar da ministra Carmen Lúcia. O Tribunal de Contas pediu para julgar e foi julgado agora pelo Pleno e o Pleno autorizou que um órgão de controle pode ter essas informações, não para vazá-las, mas para orientar o Estado a como se proteger melhor. Isso vai ser requisitado pela CPI, quer dizer, embora o levantamento não tenha sido feito, vai ser requisitado no sentido de colocar aqueles auditores que teriam sido designados pelo TCE naquela época lá, para aí, a mando da CPI, fazer esse levantamento? Já requisitamos. Foi um ofício um requerimento do presidente, Wilson Santos, já aprovamos na reunião, não foi nessa, foi na anterior, e ele já está encaminhando que assim que tiver essa documentação é para mandar para a CPI. Até porque aí não tem... Está sendo bem rápido. Até porque nisso não tem dificuldade nenhuma, até porque o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. E a CPI tem poderes judiciais, o que a CPI não pode fazer é vazar documento. Lógico. Né? Tem que tratar isso. E está isso. muito claro, o Antero, o Lúcio e Nayara, está muito claro que nessa área tem muito vazamento. Muito. Por quê? É o negócio do cara do podre. Que um cara morreu, foi assassinado, disse que ele fez uma delação e depois ele foi assassinado. Nós já pedimos as delações e tal. Então, lá agora o Max pediu para sair. A delação dele pode não ter valor, mas a fita que ele gravou no Ministério Público é uma pista importante para a CPI. E aí eles fizeram uma ação agora e a secretaria, o secretário de Fazenda e o delegado já deram uma declaração que, segundo eles, são 360 milhões de reais. É a quantidade do combustível. Só nessa primeira etapa que eles fizeram. Então, o Max, eu estava dizendo, o Max saiu da CPI, é primeiro secretário, tem uma série de outras coisas, não estava tendo tempo para tocar o processo, pediu para que fosse substituído. No lugar dele entrou o Valdir Moreto. Então, o Valdir Moreto assumiu a relatoria do agronegócio. Então, eu já conversei com ele e ele já falou, Avalone, você tem razão, vamos trazer aqui o delegado que fez a operação e vamos trazer aqui o secretário de Fazenda que fez a apreensão. Lá já teve um empresário que espontaneamente já recolheu 5 milhões, segundo a notícia de jornal, certo? Mas que o valor total são 360 de um monte de outros. Prendeu 9 ou 10 pessoas, entre elas empresários da área. Quer dizer,
nessa questão das exportações, e tudo em cima de exportação. Então, nessa questão das exportações, com certeza tem problema. Ou seja, o Tribunal de Contas tinha razão, né? Tinha razão. E por que o Estado dificulta o Estado? Você sabe que a secretaria, a secretaria não é governo. A Secretaria de Fazenda sempre foi contrária a fazer essa lei. Ela entendeu juridicamente, com o apoio da Procuradoria, e não é deste governo passado só, de outros governos também, porque isso já foi tentado várias vezes, que não podia fazer isso. Eles têm um receio muito grande disso. Mas agora está pacificado. Agora está pacificado, porque tem uma decisão do Supremo. Decidiu, acabou. O bom do Supremo é isso. Quando ele decide, vale para todo mundo. A gente tem que ir para mais um intervalo, deputado, e na volta vamos falar então sobre eleições 2020. A gente continua falando com o deputado Carlos Avalone, do PSDB. A gente já volta. Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira e a gente volta a conversar nesse último bloco com o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Avalone. Deputado, agora falando de eleições 2020, há um tempo atrás eu conversava com o seu colega de partido, Renivaldo Nascimento, perguntando, claro, das pretensões do partido para 2020. Ele falava, olha, o partido está abandonado, eu acredito que não vai lançar ninguém. E eu acredito que deve apoiar aí o prefeito Emanuel Pinheiro. Pelo menos é a minha vontade pessoal. É essa a linha do PSDB para as eleições de 2020? Eu acho que o Renivaldo foi muito preciso na fala dele. Ele disse que é a vontade pessoal dele. E ele tem declarado isso. Ele tem direito, é legítimo, foi eleito e está dentro do direito dele. O PSDB, ele teve aqui Roberto França, 2 mandatos. Uma belíssima administração. Teve o Wilson Santos, 2 mandatos, muito bem avaliado, saiu da prefeitura, com obras importantíssimas para Cuiabá. O PSDB tem coisas aqui feitas em Mato Grosso com o governador Dante Oliveira, que além do governador foi prefeito da capital como governador, porque ele atuava dentro de Cuiabá, ajudando o Roberto, ajudando no que podia. Também, mas ele foi pelo PDT, né? E pelo PMDB. Então, mas eu estou dizendo do PSDB. Do PSDB. Mas ele, como governador, foi um bom prefeito para Cuiabá, né? Porque ele fez muitas coisas em Cuiabá. Mãe Bonifácia, o Camura lá, o Parque Massaro Camura, o Parque da Saúde, a Termoelétrica, a Ponte Sérgio Mota, e vai por aí fora. Só para não fazer injustiça com o poeta, né? É o Parque Zé Bolo Flor. Zé Bolo Flor, tá certo, tá correto e tal. Então, assim, como que um partido que nem o PSDB pode aceitar passar pela eleição de Cuiabá sem ter candidato? Então, assim, enquanto nós não excluirmos todas as possibilidades de uma candidatura própria, eu, que sou vice-presidente do estadual e que devo assumir a presidência do estadual a partir de fevereiro, eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para o PSDB ter candidato. Quem está disposto a ser? Não sei se está disposto, mas eu convidei. E antes de mim, quem indicou ele, na convenção municipal nossa, que elegeu o Ricardo Saad, presidente do municipal, e o Wilson, vice-presidente do municipal, foi o Wilson Santos que lançou a candidatura do Luiz Carlos Nigro. Falou, Luiz, e ele estava lá. Luiz, você é um grande nome. E eu acho o nome do Luiz Carlos Nigro um grande nome para ser prefeito de Cuiabá. Mas a questão pessoal não é mais uma barreira, porque até então ele estava resistente. Pessoal eu não acredito que tenha, porque eu sinto nele a vontade de estar na política. Ele foi um excelente secretário de turismo do Estado. Os números do turismo que ele deixou de investimento foram mais de 300 milhões de investimento em infraestrutura. Mais de 300 milhões de investimento em infraestrutura. No período que ele estava lá, e que um período pequeno, de 9 meses, eu fui o secretário e ele o adjunto. Quer dizer, um cara que tem uma rede de hotelaria junto com a família, um empresário de sucesso, um cara novo na política, que é uma das coisas que a política gosta. Se nós temos um nome como esse, como que eu posso pensar em apoiar A, B ou C? Nós estamos trabalhando para ter a candidatura de Luiz Carlos Nigro. O senhor não acha e que vamos essa lutar. eleição... Aí a família dele
está reticente. Isso é verdade. Mas nós vamos trabalhar. Esse negócio de família é convencimento. bobagem. A família do Dante também não queria o Dante. Deputado, mas o senhor não acha que essa eleição municipal aqui em Cuiabá, ela tende a criar, assim, uma polarização muito forte entre o candidato que foi escolhido por Mauro Mendes, entre o prefeito Emanuel Pinheiro, candidato à reeleição, porque esses dois dificilmente vão conseguir se bicar e subir no mesmo palanque, e ainda tem a possibilidade de uma terceira via aí, de uma candidatura que é expressiva, que é da superintendente lá do PROCON, a deputada, a suplente, Gisela Simona. O senhor faz essa avaliação também? Não, ele põe mais um nome aí, importantíssimo, Roberto França. Roberto França. E que eu Ele pode fui ser muito criticado, aliás, fui muito criticado porque convidei o Roberto França para vir para o PSDB, por alguns vereadores e tal, que eu acho um absurdo. Né? Como que eu não deva convidar o Roberto França para vir para o PSDB se ele foi deputado federal pelo PSDB, 2 vezes prefeito pelo PSDB e tudo muito bem avaliado. E tem uma história do PSDB. E tem uma história do PSDB, era um amigo pessoal do Sérgio Mota, do Sérgio. O Sérgio tinha um respeito por ele. Amigo do Zé Aníbal. Do Zé Aníbal, de todo mundo. Quer dizer assim... Foi criticado por vereadores? Por vereadores, não. O próprio Renivaldo me criticou. Porque como na eles- bancada, eu tô porque falando isso também porque ele tem foi na tribuna. a linha dele, né? Ele Como foi, eles querem e o Adevair Emanuel, também. eles não querem nem ouvir O qualquer Adevair, outra. mas eu respeito. Eu não acho que ele está errado de ter a opinião deles. Eu respeito muito a votação de cada um de nós. Né? Todo mundo que vai para a urna, não é fácil ir para a urna, é muito difícil, é complicado. A gente tem o respaldo de um número de pessoas e a gente tem o direito de falar o que a gente pensa, a legislação nos permite e eu tenho que respeitar isso e eu os respeito muito em relação a isso. Mas vai ter Agora, partidariamente... Mas vai ter uma hora que vai ter que unificar, né? Não, lógico, o PSDB vai. Então, assim, Na hora que decidir que o candidato é Luiz Carlos Negro, aí Acabou. não tem uma mania dói que os vereadores vão ter que apoiar o Luiz Carlos Não tem Negro. como um partido que nem o PSDB, se tiver uma candidatura que nem o Luiz Carlos Negro, alguém querer falar assim, não, desculpa, mas eu não aceito, vamos levar para uma convenção. Não tem convenção. A própria nacional vem para cá e resolve o problema, estadual, todo mundo. Isso é o caso. Agora, assim, e se o Luiz Carlos Negro não for candidato e o PSDB não tiver candidato? Bom, aí nós temos... Mas aí, se tiver outro nome para ser candidato também? Lógico, nós estamos atrás, eu não falei agora no Roberto França? O Roberto França, ele está aí ainda, ele não decidiu ainda. Ele está. Eu sinto no Roberto França que ele teria uma vontade, eu não sei nem se é vontade, mas ele se sentiria mais Ele está com confortável. vontade de ter vontade, não mas é ele a estaria mesma mais linha do confortável prefeito, não, né? estando no partido do DEM. Eu já vi o Botelho, já sinalizou para nós lá conversando Não, que é um Botelho- grande candidato. Botelho defende o nome do defende o nome do Roberto e tal. Mas, não sendo o DEM, por que não ser o PSDB? Eu continuo na mesma linha. Eu não estou. Eu acho que isso é muito importante. O PSDB tem que ter candidato. O PSDB não pode. Partido que não tem candidato cai, diminui, fica desse tamanho, some. Não pode. Tem que ter candidato. Nós temos que correr atrás do candidato. Essa é a missão nossa. Não é a missão de saber quem nós vamos apoiar. Essa é partido que não tem candidato. Esses partidos são muitos, que não tem quadro, e aí precisa apoiar alguém. Não tem nada de errado. Mas, aí sim, eles vão apoiar alguém. Aí tem que discutir. Agora nós não, nós temos que achar candidato. Deputado, tem um problema nessa eleição. Essa eleição é a primeira aí dos últimos 15, 20 anos que vai ter a não coligação. Vai ter chapa própria do partido. Como que o PSDB está organizando essa chapa própria? Porque tem uma cultura difundida, na minha opinião, essa cultura valia quando podia ter coligação. Essa cultura não vale agora que não tem coligação. Mas ela está tão arraigada que muita gente que quer começar na política, às vezes tem medo de ir para o PSDB, porque o PSDB tem uma brilhante bancada de vereadores. Tem o médico, que é o presidente do partido, que é o Ricardo Saad, né, que é uma boa pessoa, um bom vereador. Tem o Renivaldo, que é bem votado. Tem o Adevair, que sempre é bem votado. Só os três. Né? Mas assim, então as pessoas ficam assim, por que eu vou para lá só para garantir a reeleição dos três? Como é que está a dificuldade para formar a chapa de vereador? E eu acho que cada vez que há essas declarações do próprio Renivaldo, do Adevair, nesse sentido, o Ricardo nunca fez esse tipo de declaração, isso enfraquece o PSDB. Porque, na realidade, nós teríamos que estar preocupados, o Diretório Municipal,
e aí todos nós somos responsáveis, porque eu sou da base de Cuiabá também, de estar preocupado em montar a nossa chapa de vereador, de trazer isso. Será que esses vereadores, se o PSDB tiver candidatura própria, vão sair do partido? Vão procurar na janela ir para outro partido? Se isso acontecer, é um problema por um lado e é uma solução por outro, porque aí não tem esse problema que você falou. Aí provavelmente só tem o Ricardo, que nunca falou nesse sentido, mas os outros dois já falaram. E o Adevair, por exemplo, todo mundo já garantiu para mim que ele está indo para o PTB. Todo mundo garantiu para mim, não, ele não vai para o PTB, ele vai acompanhar o Misael. O presidente da Câmara falou isso. Falou isso e tal. Então, assim, e nós elegemos ele agora como financeiro nosso do PSDB municipal. Quer dizer, então isso dá uma insegurança partidária, é muito ruim isso. Então eu quero acreditar que isso não vai acontecer, eu quero acreditar que os três estejam no PSDB unidos e que a gente possa montar uma chapa grande. Eu estou ajudando bastante na chapa, na área feminina do partido. Por quê? Porque o PSDB Mulher elegeu a minha esposa, Maria, como presidente do PSDB Mulher Estadual. E ela está fazendo um belíssimo trabalho para ter as candidaturas do PSDB. Está vindo agora, no final do mês agora, está vindo a presidente nacional do PSDB, está vindo para cá, vai ser um trabalho de qualificação e capacitação das candidatas. Quer dizer, nós estamos trabalhando muito com pessoas do bairro, com mulheres, dando a importância da mulher na política. Então eu acho que de 7, 8, 9 candidaturas das mulheres, nós vamos estar garantindo aí para a nossa chapa de vereadores de Cuiabá. Deputado, muito obrigada pela sua vinda aqui no Notícias de Frente. Eu que agradeço, quero terminar dizendo assim, todo mundo está preocupado com a questão da Energisa e tem muita gente preocupada com a conta. Nós vamos fazer um trabalho muito sério em cima disso. Nós vamos entender todas essas contas e vamos ver quem é o responsável por todos os problemas que estamos tendo aqui, desses aumentos abusivos, da falta de energia em alguns lugares, de uma série de coisas. Vocês podem ficar tranquilos que a Assembleia Legislativa vai atuar muito fortemente nessa ação. A gente conversou com o deputado Carlos Avalone, do PSDB. Muito obrigada, Antero, Lúcio, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, até amanhã. Bom dia. Bom dia, até amanhã.